Bem-vindos, alunos, tudo bem? Hoje temos Eduardo Piex, ele que trabalha com atividades aquáticas. A gente vai fazer esse bate-papo aqui com essa área que é super legal e ele é uma pessoa que tem muita experiência. Vamos lá! Oi, Eduardo, tudo bem com você? Ótimo, e com você, como é que tá? Tudo com a certo. galera aí. É um prazer imenso estar aqui com você, conversando com você aqui, depois de formado já, né, desde o ano passado. E é um prazer estar de volta aqui, poder ter essa conversa com você aqui. Eduardo, me diga uma coisa, por que você escolheu essa área, a área de atividades aquáticas? Bom, foi um processo, né? Quando eu iniciei a trabalhar com as atividades aquáticas, foi no período de faculdade ainda, ali no segundo ano mais ou menos, onde eu tive a oportunidade de poder começar a trabalhar com essa área, né? Ainda não sabia absolutamente nada sobre atividades aquáticas, desde a parte de hidroginástica até de natação, não tinha absolutamente quase nenhum conhecimento sobre essa área, mas a oportunidade que eu tive foi o grande responsável por começar a trabalhar com essa área, e o encantamento por essa área aí foi algo meio natural, né? Mas é uma área extremamente prazerosa, divertida e legal de se trabalhar. Você trabalha desde a faixa etária dos bebês ali de 6 meses até quem ainda estiver andando, estiver vivo ainda, a gente consegue trabalhar de uma forma bem legal, bem divertida, por isso até escolhi trabalhar com essa área, porque é uma área que me satisfaz bastante. Você não tem medo de trabalhar com os bebês? Em natação? Não, o que eu mais gosto de trabalhar, a parte mais satisfatória é poder... exatamente. A gente poder pegar o bebê, a gente dá aquele mergulho, olha pra cara da mãe e do pai, estão extremamente assustados, e a criança totalmente plena, tranquila, pois está em seu ambiente ali, até de certa forma natural, né? A gente veio da água, então a água não pode ser um ambiente assim que causa medo nem espanto, mas óbvio que a gente precisa trabalhar isso, porque com o passar do tempo a gente perde muita informação e muito conhecimento acerca da área da natação. Eu perguntei isso. Eu vi agora há pouco um vídeo, vou colocar o vídeo aqui para vocês assistirem. A mãe, tá a professora de educação física com o bebezinho. Ela pega o bebezinho e joga o bebê dentro da água, e o bebê ele cai de cabeça e daí volta e fica flutuando assim. E daí meu Deus, ela quase matou o bebê, mas não, é a técnica. Mas assim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com esse tipo de vídeo e tudo mais. Até foi interessante quando eu comecei a trabalhar com os bebês, porque isso eu comecei a trabalhar mais ali onde eu tô trabalhando agora, que é na Primeiro Estilo. Quando eu comecei ali, tinha as aulas de bebês, eu não tinha conhecimento nenhum acerca de como trabalhar com os bebês, o que eu posso, o que eu não posso trabalhar, né? Mas enfim, tinha outro professor lá, eu estava na posição de estagiário, tinha outro professor que comandava lá. Mas a gente via que ainda faltava muita coisa, né? Percebia que ainda faltava mais informação, faltava uma aula um pouco mais dinâmica, um pouco mais legal. Aí começou a cair bastante o público dos bebês lá, até porque a gente tinha entrado num período ali de inverno e tudo mais, e também eu sentia que as aulas não satisfaziam muito o que os pais e mães esperavam, né? Aí, com base nisso, eu comecei a trabalhar em cima disso, né? Procurar mais informações, onde eu consegui montar um planejamento estratégico e entreguei lá para a Miriam lá, pedindo o seguinte. Lá a gente tinha as aulas, elas eram avulsas, né? Ou seja, eu fazia apenas uma aula, pagava por aquela aula e era isso. Mas, ao meu ver, com base nas pesquisas, eu entendi que é preciso de um processo para a gente conseguir, por exemplo, chegar a esse nível que você comentou, né? Não é bem assim que a gente vai chegar com o bebê, vai jogar ele na piscina e o bebê vai sair nadando igual o Michael Phelps ali, extremamente feliz. Tem todo um conhecimento por trás disso. Exatamente, tem todo um longo processo aí de trabalho que deve ser estimulado com essa criança, esse bebê, para poder, quem sabe, chegar perto dessa situação, né?
Então, a partir dali eu mostrei o planejamento estratégico e falei assim, ó, se quiserem que eu trabalhe com a natação dos bebês, eu preciso que vocês montem pelo menos um pacote de no mínimo 4 aulas no mês para os bebês aí, onde eu vou trabalhar assim, assado, dessa maneira, com bebês de tal idade a tal idade, desses meses até esses meses, e daí foi que eles conseguiram montar lá, e agora a gente tem uma turma na quinta-feira que estava bem legal até essa parada aí, a gente tinha em torno de 5 a 6 alunos no mesmo horário lá, 5, 6 mães com seus bebês ali, a gente fazia um trabalho bem legal, bem gostoso. E você trabalha com outras faixas etárias, além dos bebês? Sim, é o que eu falei, eu trabalho dos bebês de 6 meses até quem ainda tá vivo ainda. Já trabalhei em iniciação até recentemente, antes de parar, estava trabalhando em iniciação com uma senhora de 63 anos, se não me engano, alguma coisa assim. E é diferente do que trabalhar com bebê? Com certeza, né? Com certeza. Na verdade, o bebê você trabalha de uma forma um pouco mais, assim, carinhosa, afetiva, né? E você trata mal o idoso. Você não se preocupa muito com a questão técnica, até porque ela não está numa fase de aprendizagem para isso, né? Você trabalha mais a questão de adaptação, dela meio líquido, dela se sentir à vontade, dela começar a desenvolver alguns movimentos que a gente chama habilidades motoras globais, né? Aqueles movimentos mais grosseiros, assim, digamos assim. Até porque a fase que ela se encontra de maturação ali, de desenvolvimento motor, ainda não permite que ela faça tudo que a gente possa esperar, né? Aí isso vai mudando com o passar do tempo. E a questão dos adultos e até mesmo os idosos, tudo vai depender do que ela foi estimulada anteriormente àquilo, né? Por exemplo, quer começar na natação, pô, legal, mas ela tem algum histórico de, por exemplo, de trauma, isso é um empecilho bem grande que a gente precisa trabalhar em cima para superar esse mito, por exemplo. Ela teve convivência com a área aquática, ou, por exemplo, ela chegou a frequentar algumas vezes em viagens ou em casa, ela frequenta piscinas, né? Mesmo que de forma mais, assim, solta, por lazer, de brincadeira, mas ela foi estimulada nesse meio ou não foi, né? Ela praticava bastante esporte antes, que isso é um grande influenciador, ou seja, ela tem alguma capacidade motora que favorece que a gente ensine. Claro que todo mundo pode aprender a nadar, mas é esses fatores aí que vão predizer aí, digamos, se ela vai aprender rápido ou se ela vai demandar um pouco mais de trabalho para a gente conseguir obter aí resultados mais satisfatórios. Então, de certa forma, você vê que existe bastante importância da área de atividades aquáticas dentro da educação física, né? A educação física ela tem muitas áreas e a atividades aquáticas não é a menos importante, nem a mais, ela é uma das áreas, né? É uma das áreas, exatamente. Ela é uma das vertentes, né, da educação física. E como você falou, ela se interliga mais ou menos com tudo, com iniciação esportiva, ela se interliga com lazer, ela se interliga com saúde, com até um pouco da área psicológica, né? Porque a pessoa ela tem os traumas. Uhum. A nossa área em si, ela é muito ligada a várias áreas também, né? Então a gente precisa sempre estar a par ali para conseguir ter uma conversa mais, assim, parelha com quem é dessas outras áreas, né? Por exemplo, a nossa área da educação física, a gente está falando das atividades aquáticas, mas tudo que eu estou falando aqui, que eu acabei de falar, isso se aplica em qualquer outra área, né? Seja ela da própria musculação, se essa pessoa praticava alguma atividade física antes de começar a fazer a musculação, por exemplo, né? Se a pessoa procura musculação porque recomendação médica, por exemplo, isso significa que ela já está com alguma morbidade que é preciso que se tenha uma maior atenção, né? Então isso também é um empecilho, digamos assim, e não é um empecilho para começar um trabalho, ou seja, significa que tem que ter mais um pouco de atenção, né, com esse tipo de trabalho. E iniciação esportiva de qualquer área, né? Saber as questões de habilidade motora, qual faixa etária ali você consegue trabalhar o quê, para você não fazer assim, não querer extrapolar o que a pessoa vai fazer, né? Você não querer estimular ela com uma coisa que não vai acontecer, né? Exatamente. E várias coisas já dizem aí, importante, um dos que eu me agarro fortemente é o Galahu, que a gente aprende aí, todo mundo conhece, a famosa ampulheta, fantástico, esse trabalho é fantástico,
eu li um dos livros dele, simplesmente fantástico, incrível, a maneira que ele separa ali as faixas etárias, o que a gente pode trabalhar, e com base nisso, cara, a gente consegue fazer um trabalho excelente em cima disso. Tanto que, com base nele, que eu montei minha nova metodologia, que eu tô começando a trabalhar agora com a natação infantil, né? Vou focar mais nessa parte da natação infantil, onde eu montei minha metodologia. São 5 metodologias, dos 6 meses até os 14 anos de idade. 5 ou 6? 6. Que vai dos bebês, bebê 1, 2 e 3, idade de 5 a 7, de 7 aos 11 anos e dos 11 aos 14 anos. Então são metodologias diferentes para idades diferentes e modos de trabalhar diferentes. Não é bem assim que você trabalha a mesma coisa com todo mundo, né? Então cada um tem alguma exigência e cada um você trabalha de uma certa forma, até porque a gente fala bastante de individualidade biológica, né? Mas quando chega na hora lá, quer tratar todo mundo da mesma forma, não é bem assim que a gente deve fazer. Aí, Eduardo, já entra um outro porém, né? Se a gente pensar que você saiu, egresso, né? Profissional na área, e você se atualizou, né? Você tem os conhecimentos que você adquiriu na graduação, você teve as habilidades suficientes e foi no mercado de trabalho, atua no mercado de trabalho, e você volta para a graduação para se atualizar dentro do conhecimento que você tem lá, que é o Galahu, né? De certa forma, o quanto que é importante a graduação, que você acha, pro mercado de trabalho, e o quanto que você acha que é importante o mercado de trabalho para a graduação? Elas andam de mãos dadas, né? Podemos dizer assim. Uma depende da outra e as duas têm que sempre estar trabalhando juntas, né? Até porque as faculdades, elas sempre buscam ver o que o mercado de trabalho necessita mais para poder oferecer ao mercado de trabalho futuros profissionais que, de certa forma, vão suprir essa necessidade, né? E a faculdade, ela sempre busca essas informações. E o mercado de trabalho depende dela para ter novos profissionais cada vez mais atualizados, para ter bons profissionais no seu grupo de trabalho, para oferecer realmente um serviço de extrema qualidade, né? Então, como eu falei, elas andam de mãos dadas, uma depende da outra, e se um dia uma soltar a mão da outra, os dois acabam se complicando. Os dois acabam, é realmente isso, os dois acabam, né? Você não tem profissionais sendo formados e, ao mesmo tempo, você não tem o mercado de trabalho. Então, ainda mais na nossa área, né, Luiz? Ainda mais na nossa área que a gente trabalha com a saúde. Então, assim, a medicina, principalmente a medicina e as outras vertentes da saúde, elas alteram a cada dia, né? O que era bom hoje pode não ser amanhã. Como a gente já tinha conversado antes, todo dia a gente é bombardeado, né, com novos artigos, novas ideias, novos estudos que refutam, às vezes, ideias já consolidadas e outras que também mostram outras maneiras mais interessantes de se trabalhar com essa questão da saúde, né? Seja ela qual for, seja ela da musculação, seja ela da natação, seja ela da iniciação esportiva, do futsal, do voleibol, de recuperação, de reabilitação, né? De pessoas aí que sofreram alguma lesão, alguma coisa. Então, o estudo ele vai sempre se atualizando e a gente tem que estar, se não ao lado, sempre acompanhando da melhor maneira possível ali. Com certeza, porque você tem ali iniciação esportiva, lazer, saúde, você tem os principais caminhos da educação física. Aí quando você vai para o mercado de trabalho, você lembra, nossa, se eu pudesse voltar para aquela aula daquele professor. O que mais acontece? O que mais acontece? Quem que foi... A gente tem vários exemplos de professores. Não precisa ser um só, mas quais os professores que hoje você agradeceria? Ou não só professor, talvez alguém que te espelhou na sociedade, ou na área, ou na família. Quem que você agradeceria hoje por ser quem você é, profissional na área? Assim, fica até difícil citar nomes, né? Porque são várias as pessoas,
Para mim, se eu pudesse reunir todo mundo num lugarzinho, todos os professores que eu já tive, todo mundo que já trabalhou comigo, reunir num lugarzinho e agradecer um por tudo que me deram a oportunidade, que passaram informações assim que foram imprescindíveis nesse processo, eu seria extremamente grato e gostaria extremamente de fazer esse tipo de coisa. Mas, assim, a faculdade hoje, ela tá muito bem servida de profissionais, né? Então, ali tem um corpo docente muito capacitado, que é o caso da Ilma, por exemplo, um excelente profissional, o professor Marcos também. Aquelas informações, eu tive a aula de treinamento desportivo com ele, e tem coisas que ele passou pra gente que eu utilizo até hoje. E continuo usando porque para mim deu certo, eu me adaptei e continuo utilizando várias informações, o método de se trabalhar, como analisar o seu possível aluno, como que você analisa e como que você pode trabalhar com ele a partir daquele momento. Quem mais? Tem até os professores antigos que trabalharam na faculdade também. O professor Pablo, por exemplo, de cinesiologia, foi extremamente interessante ter essas aulas com ele, porque ele passou até uma situação importante. Eu tive de dar uma vez uma aula, nosso grupo ficou responsável por fazer uma aula sobre a cinesiologia do quadril. E eu assumi totalmente a responsabilidade da aula, e eu fui lá e, enfim, deu super certo, graças a Deus. E recentemente o meu aluno, eu acabei descobrindo que ele reclamava bastante de dores do joelho, e acabei descobrindo que isso era devido a um problema que ele tem no quadril, de musculaturas fragilizadas no quadril, que se refletem numa rotação lá do fêmur, que gera uma dor fêmur-patelar, que chama, né? Que é na região mais frontal ali. Então, assim, o problema não estava diretamente no joelho, mas estava lá no quadril, né? Então, você vê como é que as situações aí que a gente sempre tem que estar atualizado, sempre tem que estar se questionando o que pode ser para poder trabalhar da melhor maneira possível, e a gente está buscando aí sempre novas informações. Assim como a gente teve também o Júlio César, que é um excelente profissional, e tem agora o caso da Daiane também, é uma excelente profissional, ali passa bastante coisa legal referente às danças ali. Até saudade de rebolar um pouquinho nas aulas lá. Mesmo com o quadril extremamente duro, né? Mas a gente dava um jeito ali de fazer o que ela pedia. Exato. Mas isso é muito legal, né? Porque depois que a gente sai, a gente vê o quanto a gente tem ali a possibilidade de ter infinitos professores que vão passar a receita, né? Sim, é o que a gente tinha comentado um pouco antes ali, que a faculdade ela te dá os produtos, né? Te dá os produtos e algumas receitas básicas, assim, né? Então ele te dá uma série de produtos ali. Claro que ele não vai te dar tudo de mão beijada, até porque não tem tempo para isso e não consegue, de fato, né? Mas ele te dá os produtos. A partir do momento que você se forma ou começa a ingressar no mercado de trabalho, o que você faz com esses produtos aí é o que vai definir se você é um bom profissional ou não, ou se você consegue oferecer um excelente serviço ou não. Né? Sim, porque a graduação ela não é o mercado de trabalho. A graduação Exatamente. Está te preparando para possíveis problemas que você pode enfrentar no mercado de trabalho. Tanto que você vai chegar no momento em que você vai fazer o estágio, que é nada mais que você recebe todo o conhecimento, chega no estágio e daí você tem ali um princípio de mercado de trabalho, já que você já teve um certo conhecimento, teve certas habilidades, e agora com as atitudes você vai demonstrar sua competência um pouquinho para o mercado de trabalho. O quanto que esse estágio foi importante para você, Eduardo? Importantíssimo, né? Até é difícil de mensurar um pouco como que o estágio foi importante nesse processo. Por exemplo, o estágio da faculdade foi o que garantiu, por exemplo, eu estar trabalhando hoje onde eu estou, porque a dona lá viu a maneira que eu trabalhava, gostou bastante de como eu atuava lá. Apesar de um curto período de tempo desse estágio, eu recebi o convite para começar a trabalhar como professor também na questão de estágio daí remunerado, né? E sem contar que te dá a oportunidade de você poder vivenciar na prática aquilo que você viu na teoria, né? E muitas vezes você vê que a teoria que você teve não chega a ser apenas a base, né? Tem muita coisa ainda para você
se aprimorar, pesquisar e buscar. Como a gente falou da analogia dos produtos, né, que te dá os produtos, a faculdade ela te mostra assim, ó, por exemplo, se você for trabalhar com a musculação, você tem que procurar coisas relacionadas a isso aqui. Daí ele vai te mostrar lá, ó, vai te mostrar o básico. Esses são os exercícios básicos, assim, assado, a cinesiologia do movimento é esse, você pode trabalhar assim, tem essas metodologias, mas assim, tem muita coisa ainda por trás, muitos detalhes que fazem a diferença quando você começar realmente, de fato, trabalhar, né, nessa área, né? Então, exatamente. Até quando eu fiz as atividades aquáticas na faculdade, hoje eu trabalhando com isso, focou bastante, né, em demonstrar a natação, como que você pode trabalhar a iniciação e tal, mas assim, eu tive que resgatar muita informação de outras matérias, não só da atividades aquáticas, né? Por exemplo, treinamento esportivo, o crescimento e desenvolvimento, anatomia, cinesiologia do movimento, né? Então, são várias situações aí que você tem que resgatar de informações e não focar naquilo só também, né? Então, é isso que às vezes as pessoas ainda demoram um pouquinho para pegar essa ideia, mas tenho certeza que assim que começar começar a se atentar um pouquinho mais a se olhar a nossa área, e vai ver que tem bastante coisa para correr atrás ainda. Eduardo, você se formou, fez todas as matérias, passou no TCC, pegou o diploma, pegou o CREF, o primeiro dia de trabalho. Como que foi você ver o mercado de trabalho, o número de pessoas que já estão no mercado de trabalho? Como que você vê esse mercado de trabalho? É muito cheio? É pouca gente? Aí tem vaga? Não tem? Você tem algum caminho que pode chegar a ser hoje um trabalho com professor de atividades aquáticas? Então, assim, é assim que a gente se forma, né? Por mais que eu já estava trabalhando na área e tudo mais, mas fica aquele negócio, né? E agora? O que eu vou fazer a partir de agora, né? Tô formado, o que eu queria, eu consegui, e agora? O que eu faço com isso, né? Mas o nosso mercado de trabalho é assim, ele sempre vai existir mercado para a gente atuar, sempre vai ter. Só que às vezes eu vejo que a nossa área ela tá muito assim inchada de pessoas, mas ao mesmo tempo muito carente de bons e excelentes profissionais, né? Então, até por essa carência, digamos assim, de profissionais de excelência que sempre buscam estar se atualizando e sempre buscam o melhor, talvez essa carência aí dê uma certa não intolerância, mas impaciência com quem está começando, né? O pessoal reclama bastante que, não consigo nada, tô começando agora, não tenho experiência. Aí o pessoal pede bastante que tem que ter experiência na área para trabalhar com aquilo, e talvez seja por essa, ao meu ver, digamos assim, carência de bons profissionais, porque sempre querem os melhores, né? Mas ao mesmo tempo fica difícil você encontrar o melhor né? Quando você tem muita gente querendo a mesma coisa, né? Então, mas o básico, assim, depois de formado, é começar a mostrar o seu trabalho da melhor maneira possível, né? Hoje a gente tem uma ferramenta que ela é incrível para poder divulgar o seu trabalho e o que você faz, que hoje é a internet, né? Ali você está sendo observado 24 horas por dia, né? Então, muito cuidado, às vezes, com essa questão da autoimagem, que você publica e tudo mais, né? E também é uma ferramenta que você pode utilizar para começar a mostrar um pouco do seu trabalho, né? Claro que você não vai também achar que você é o bambambam lá da musculação, que você já é o melhor na área da iniciação esportiva, o melhor da natação, o que seja. Mas assim, que você começar a transmitir de informação com propriedade, já começa a te classificar como um bom profissional e tentar entrar no mercado de trabalho da melhor maneira possível, né? Claro que até a nossa chefe lá da piscina, ela gosta de falar o seguinte: não se prostitua, não se prostitua. Que às vezes a gente vê o pessoal cobrando extremamente barato, né, a área, às vezes até prejudicando outras pessoas, simplesmente para conseguir ter alunos, né?
não é bem assim. Vamos agregar valor ao nosso trabalho, né? Vamos agregar valor aí ao que a gente faz, ao que a gente pode. E quando eu digo agregar valor, não é nessa questão financeira, mas agregar valor de conhecimento, de você mostrar competência, que você né? Exatamente, competência. Vamos começar a mostrar um pouquinho mais o que você tem a oferecer, e não só querer aluno porque quer, mas ao mesmo tempo não sabe nem montar ali um planejamento para esse possível aluno, né? Apenas que daí o valor para ele. Não é bem assim que funciona. O valor se justifica daí, né? Exatamente. Você agregar valor não quer necessariamente dizer questão de cifras, né? Dinheiro. Agregar valor é agregar o valor àquilo que você faz, àquilo que você àquilo que você trabalha, e com base nisso você consegue, daí o dinheiro vem por consequência, né? Porque como você falou, se justifica. Com certeza. Não é uma tarefa muito fácil. Você sai da graduação. Eu tive um professor na graduação que falou: você demora em média 5 a 6 meses para encontrar um emprego, um trabalho, né? E é realmente assim. Você tem que ir se atualizando nesse entremeio, né, de tempo, em 5, 6 meses, você se atualiza, encontra uma vaga, e você não vai começar com um salário de 8 mil. O piso hoje para educação física é R$ 1.800. Você vai entrar ganhando isso, próximo a isso. E você tem que ir se atualizando, passando o tempo. Você não vai conseguir do dia para a noite ser o melhor da área, né? Você tem que ir agregando conhecimento, competência, ver que as pessoas estão te dando valor para que você seja valorizado realmente dentro da sociedade. Assim, é um pouco ingrato esse começo, né? O pessoal às vezes se ilude bastante, achando que assim que tiver com o CREF na mão vai ganhar rios de dinheiro, né? Mas não é bem assim que funciona. A gente precisa entender também a nossa posição, assim como de estagiário, a gente precisa entender que a gente está numa posição de aprendizado, né? Então a gente precisa ser humilde com relação a isso. Exato. Ouvir mais pessoas mais experientes da área. Por mais que você acredite que aquela pessoa não possa te passar muita coisa, mas ela sempre tem alguma informação importante para te passar, né? Manter a humildade desde um simples estagiário até mesmo quando você está recém-formado, né? Por exemplo, eu costumo dizer que quem sou eu perto de alguns outros professores de natação que já trabalham há mais de 10 anos com isso? Quem sou eu perto deles, né? Perto deles o meu currículo é ridículo. Mas eu acredito eu falo assim, eu acredito no meu trabalho, eu sei do meu potencial e eu sei que eu consigo oferecer um trabalho bem estruturado e com excelência nas competências que eu tenho, e eu sei e eu acredito que trabalho, né? Por isso que é tão importante se atualizar na área, né? Exatamente. É o que a gente estava falando, né? É inconcebível você pensar que você trabalha com a saúde e vai trabalhar dessa mesma maneira o resto da vida, até porque a medicina e a nossa área, ela sempre está se mudando, né? Sempre está se adaptando da melhor maneira possível conforme sai cada vez mais estudo em cima disso. E voltando um pouquinho para onde você trabalha, como que é o seu trabalho? Você trabalha manhã, tarde e noite, sábado, domingo? Vem muita pessoa conversar com você? Como que é o seu trabalho? Então, assim, eu trabalho de segunda a sábado, basicamente, né? Mais no período ali da manhã e no período da tarde. No período da noite ainda tem alguns horários bem vagos ali, bem tranquilos, que até aproveito para trabalhar um pouco mais em cima dessas atualizações, dessas metodologias, enfim. Construir, né, algum acervo assim para conseguir, pensando em planejamento mais futuro. Mas o dia começa cedo, né? Começo as aulas todos os dias acordando às 5 horas da manhã, 5h15, 5 e pouquinho, o sol nem apareceu ainda, a gente já está de pé. E porque eu começo a dar aula, por exemplo, lá na piscina, das 6 horas até as 8. Tem a turma das 6 às 8 lá, na terça e quinta-feira, né? Na segunda, quarta e sexta, tendo aluno de manhã, às 6h30 da manhã também, né? Já na academia, isso aí é um
contexto. E daí tem as aulas que eu dou no período da tarde, e também tem as outras aulas que eu dou no período da manhã. Por exemplo, a turma de bebês que eu tenho de manhã é na quinta-feira, tenho aluno personal de manhã na sexta, enfim, a gente se adapta aos horários aí conforme a necessidade, né? Mas ultimamente está sendo assim, das 5 até as 8 ali da noite, mais ou menos, e ainda sobra horário, ainda que dá pra gente colocar mais alguma coisa ou outra ainda. Estamos buscando preencher esse calendário aí, digamos assim. Legal, Eduardo. Deu para ver bem como que é a área, como que ela funciona, né? Como que faz para entrar. Se você tivesse a oportunidade de hoje falar para um aluno que acabou de chegar ali onde você está, ali onde você trabalha, ele acabou de chegar, ele falou, eu quero conhecer. Qual que seria a primeira coisa que você falaria para ele ou para ela? A primeira coisa, eu até já falei quando começou os estagiários lá na piscina, né, no estágio da faculdade, e eu fiquei responsável por acompanhar eles. Eu sempre falava assim, aproveite a oportunidade que você tem para testar o máximo que você conseguir, porque é aquela ideia que a gente tinha conversado também. Quando a gente está numa posição de estagiário, a gente se encontra numa posição em que a gente tem o certo privilégio do erro, né? Digamos assim, o privilégio do erro. Claro que tem que se analisar também que não é errar de maneira exorbitante e tudo mais. Mas assim, tomar algumas decisões assim um pouquinho mais arriscadas que talvez não seria a mais interessante naquele momento. Mas é um momento de você experimentar, né? E você entender a sua posição. Se errar, por exemplo, assume a responsabilidade, fala, não, errei e tal, estou na minha posição de estagiário e eu só queria buscar o melhor, eu tentei fazer assim e infelizmente não deu certo. Agora eu sei que eu não posso mais fazer isso. Assim, quando a gente está formado, a gente não encontra mais esse privilégio, digamos assim, né? Porque já entende-se que você detém o conhecimento e que você não pode errar de maneira nenhuma e que você tem que trabalhar com excelência a partir de agora. Né? Com competência, né? Exatamente, e é o que eu digo, aproveita a oportunidade, porque assim, a gente está sempre sendo visualizado na maneira de andar, na maneira de agir, na maneira que você conduz a sua aula, o que você faz durante a aula, não só você está sendo analisado naquilo que você está aplicando, você está sendo analisado a todo momento em todas as questões, né? A gente falou da internet ali também, está sendo vigiado ali também, então assim, você tem que tomar certos cuidados com relação a isso, né? Não somente acompanhar o seu aluno ali, passar o que ele tem que fazer, cruzar o braço e ficar no canto. Não, acompanha ele, né? Acompanha ele, mostra, tem esse detalhezinho aqui. Eu costumo falar às vezes que tem aluno que nem precisava corrigir alguma coisa, mas eu falo. Só pra deixar ele com a pulguinha atrás da orelha, sabe? Tipo assim, pra ele tomar mais atenção. Tá nadando lá, por exemplo, na do crawl. Pô, braçada tá legal, mas essa finalização eu acho que ainda dá pra gente melhorar um pouquinho mais. E eu pego e brigo, falo assim, vamos esticar mais esse que não tá legal. A pessoa fica, mas né? Ela faz de novo, fez exatamente o que tinha feito antes, mas eu já olho e falo assim, melhorou, mas dá pra gente melhorar ainda mais, dá pra fazer um pouquinho melhor. Então assim, são situações que a gente adapta, né? Não que também eu vou me apropriar disso para ficar falando que não precisa, mas assim, você mostrar que você está cuidando daquela pessoa e que você tem um certo carinho, que você está junto com ela, né, para ela evoluir junto com você ali em todo esse processo. Isso vai desde a parte da natação até a parte da musculação e tudo mais, né. A gente vê pessoas, por exemplo, que tem personal trainer ali, o grande diferencial que eu percebo é que às vezes o personal ele tá com aquele aluno há mais de 5 anos, por exemplo. Mas assim, por mais que aquela pessoa já saiba de cabo a rabo como que faz um agachamento, por exemplo, em certo dia o treinador vai falar assim, eu quero esse pé 2 dedinhos pro lado. Coisa básica, tipo assim, que se você for parar para analisar não faz tanta diferença, né? Mas são esses detalhes que para a pessoa que está sendo atendida, percebe que ela está sendo cuidada de certa maneira e que é aquilo que garante que ele tenha aquele personal há tanto tempo ou aquele professor há tanto tempo, que é esse cuidado que as pessoas percebem, não adianta. Quando você vê que o
que o profissional está te tratando com carinho e da melhor maneira possível, você tende a continuar com ele há um grande tempo, porque você até sente falta depois, né? Muito legal, Eduardo. Eu vejo que você tem muito carinho pela área, eu realmente vejo que você está seguindo um ótimo caminho, está se tornando um excelente profissional. E é exatamente isso que os alunos eles vão conseguir enxergar, né? E é nisso que eu encerro, né, nossa conversa. Eu agradeço muito a sua participação. Eu acho que é um modelo muito legal de ser visto, né? Você veio da graduação, fez estágio. Sim. Quem quiser acompanhar um pouco mais sobre o meu trabalho e tudo mais, eu comecei lá um projeto lá no Instagram, chamado Dudu Swim, só procurar lá que já aparece, swim de nadar, Vou deixar aqui embaixo na descrição o Instagram do Eduardo. Faz favor, onde eu vou começar lá a fazer algumas publicações sobre o meu trabalho e tudo mais, interagir um pouco também. É uma maneira de eu mostrar um pouco do meu trabalho e levar informação também, né? Não somente sobre a natação, mas vamos falar também sobre a criança. Conheço pessoas de outras áreas, por exemplo, a professora Elizabeth de pedagogia. Estava conversando com ela agora há pouco para a gente ver algumas informações que a gente pode trocar aí, ideias legais para a gente colocar lá. Então é um trabalho assim, que eu estou angariando agora, aproveitando esse período de quarentena para produzir, e quem quiser acompanhar lá está extremamente convidado, que provavelmente assim que voltar a gente faça alguns sorteios, algumas coisas legais lá. Acredito que o pessoal vai gostar. Legal. Muito bem. Gente, não se esqueçam de deixar os comentários e qualquer coisa eu estou à disposição aqui, o Eduardo também, beleza? Até mais. Se quiser entrar em contato, perguntar alguma coisa, até, tchau, tchau. Beleza? Valeu!